Olá, meu nome é Aldo Lucion, eu sou professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta aula de hoje eu gostaria de conversar com você sobre eletroencefalograma, analisando a origem das ondas registradas no aparelho denominado eletroencefalógrafo. Este é o objetivo da aula. Inicialmente, eu vou projetar um vídeo em que eu faço um resumo de todo o conteúdo que nós vamos analisar nesta aula e, posteriormente, eu abordarei cada um deles individualmente. Então, vamos lá. Este é o registro do eletroencefalograma, de forma esquemática. Eu gostaria de destacar aqui alguns pontos. O primeiro deles é de que os eletrodos ou eletródios que registram a atividade elétrica do nosso cérebro no eletroencefalograma são macroeletrodos, são eletrodos relativamente grandes, de diâmetro grande. E eles estão conectados a um instrumento chamado eletroencefalógrafo, cuja, entre outras funções, uma das principais funções desse equipamento é amplificar o sinal, visto que a atividade elétrica aqui registrada é de baixa amplitude. Então aparece aqui no monitor, né, as ondas elétricas registradas lá no nosso encéfalo. E como qualquer onda, as ondas apresentam uma amplitude, ou seja, o tamanho delas, né? E a frequência. Então, por exemplo, aqui nessa parte de cima, nós podemos ver ondas de maior frequência do que nesta parte de baixo. E há esta relação inversa entre a frequência da onda e a sua amplitude. Quanto maior a frequência, menor a amplitude. No nosso eletroencefalograma, quando nós registramos, a frequência das ondas varia de 1 a 30 Hz e a amplitude de 20 a 100 microvolts. Como eu havia mencionado, é uma amplitude pequena, portanto, requer um instrumento que amplifica esse sinal aqui. As ondas alfa são ondas de 8 a 13 Hz e elas são mais evidentes nos lobos parietal e occipital. E ela ocorre numa pessoa acordada, relaxada, como aparentemente estava a pessoa na figura anterior. As ondas beta, por outro lado, são ondas de maior frequência, de 13 a 30 Hz, e elas são mais evidentes no lobo frontal. E essas ondas beta também ocorrem numa pessoa acordada, em alerta, em atividade mental relativamente intensa, ou seja, são ondas registradas enquanto o nosso sistema nervoso central está bastante ativo. Ao contrário, por outro lado, as ondas θ e também as ondas delta são ondas de baixa frequência e, portanto, de amplitude grande, e elas ocorrem durante o sono, como nós vamos analisar numa outra oportunidade. Essas são as principais ondas do nosso eletroencefalograma. A minha pergunta
básica nesta aula é analisar a origem dessas ondas. Por que nós temos essas ondas que são registradas lá no eletroencefalógrafo? Eu gostaria de destacar aqui, neste esquema, alguns aspectos. Então, aqui nós temos a cabeça da pessoa, né, o crânio, aqui nós temos a pele, mais profundamente nós temos as meninges e mais lá já dentro do tecido nervoso, as células nervosas, os neurônios. Principalmente aqui no córtex cerebral, esses grandes neurônios são neurônios piramidais, eles têm um corpo celular grande e também tem um dendrito, tem dendritos, né? Bastante compridos, bastante grandes. Esses aqui são os dendritos desses neurônios piramidais. E o nosso eletrodo de registro do eletroencefalograma está aqui. É um eletrodo grande, como eu havia mencionado, portanto, ele é capaz de ler, e é isto que esse eletrodo faz, ele lê a atividade elétrica de um conjunto de neurônios, especialmente neurônios piramidais corticais. Por quê? Porque esses neurônios piramidais corticais são os que estão mais próximos aqui ao eletrodo. Portanto, esse eletrodo lê com maior facilidade a atividade elétrica desses neurônios piramidais corticais. Então, o que vem a ser, qual é a origem das ondas do eletroencefalograma? Enfatizo, o eletroencefalograma é uma atividade de campo. Diferentemente, de forma muito diferente, do registro dos potenciais de ação, que são fenômenos elétricos transmembrana, ou seja, nos potenciais de ação, que vocês já devem ter estudado em alguma outra oportunidade, os potenciais de ação são diferenças de potenciais elétricos entre a superfície externa e interna da membrana. Aqui no eletroencefalograma, nós estamos registrando a atividade elétrica extracelular. E essa atividade elétrica extracelular se origina da despolarização de um grupo, de um conjunto de neurônios, especialmente esses neurônios piramidais aqui no córtex cerebral. Então, a despolarização desses neurônios piramidais dá origem a correntes elétricas que são captadas por este eletrodo colocado aqui na superfície do crânio, na superfície da cabeça da pessoa. Então, são essas correntes elétricas induzidas, geradas pela despolarização dos neurônios piramidais, que dá origem àquelas ondas, as ondas do eletroencefalograma. E, aprofundando ainda mais, vocês podem estar se perguntando qual é a origem dessas correntes elétricas que eu acabei de mencionar. A origem dessas correntes elétricas, que por sua vez são a causa das ondas do eletroencefalograma, a origem dessas correntes elétricas aqui nos neurônios piramidais se deve à despolarização dos dendritos. Explico melhor. Aqui, em azul, nós temos os axônios de neurônios que se projetam aqui para os neurônios piramidais do córtex cerebral. Então, esses axônios aqui de outros neurônios que ele não mostra aqui na figura, que estão lá aqui mais distante, mas esses neurônios enviam axônios que fazem sinapse com os neurônios piramidais. E quando esses neurônios, esses axônios que se projetam para os neurônios piramidais despolarizam, porque isso aqui é uma sinapse excitatória, especialmente glutamatérgica, essa sinapse glutamatérgica, ao despolarizar o neurônio piramidal, ela gera um campo elétrico negativo na superfície externa da membrana, pela despolarização desta parte aqui do dendrito do neurônio piramidal. Despolariza. E
como vocês provavelmente se lembram, uma despolarização de uma fibra nervosa se refere, né, significa a troca de cargas, ou seja, o exterior se torna negativo em relação ao interior. Então, essas cargas negativas que se formam pela despolarização desta parte do dendrito na superfície externa da membrana induz a geração daquelas correntes elétricas que eu mencionei antes. Por que há uma corrente elétrica? Porque parte do dendrito, olha aqui, parte do dendrito do neurônio piramidal está em repouso. Está em repouso. Porque ele ainda não despolarizou. A região que despolarizou é só esta apical, aqui, esta mais na extremidade do dendrito. Esta outra região do dendrito do neurônio piramidal ainda está em repouso. E, portanto, no repouso, esta parte do dendrito do neurônio piramidal apresenta cargas positivas na sua superfície externa, como qualquer célula nervosa em repouso. A superfície externa é positiva. Então, quando nós temos dois polos elétricos em qualquer circunstância, nós temos a formação de corrente elétrica. Se esses polos são colocados em contato através de um meio de condutor elétrico, que é o líquido extracelular, nosso líquido extracelular, ele conduz correntes elétricas. Formam-se essas correntes elétricas entre as cargas positivas da região em repouso dos dendritos do neurônio piramidal e a região despolarizada, negativa externamente do mesmo dendrito do neurônio piramidal. Então formam-se essas correntes elétricas. E são estas correntes elétricas que são lidas pelo eletrodo do eletroencefalógrafo. Então, as ondas que o eletroencefalograma registra são decorrentes, são causadas por essas correntes elétricas que se formam entre as partes em repouso e despolarizada dos neurônios piramidais corticais. E de um conjunto de neurônios. Aqui eu estou falando apenas de um neurônio, mas para simplificar essa figura mostra apenas um neurônio. Mas normalmente o que ocorre é que um conjunto às vezes maior, às vezes menor de neurônios do córtex cerebral se despolarizam ao mesmo tempo. Aqui eu quero analisar com vocês a origem das ondas positivas e negativas do eletroencefalograma, ou seja, responder a seguinte pergunta: por que lá no nosso registro encefalográfico nós temos ondas positivas e ondas negativas? Todas as ondas do eletroencefalograma têm origem naquelas correntes elétricas ali nos dendritos de neurônios, principalmente neurônios piramidais corticais. No entanto, a origem da positividade ou negatividade das ondas do eletroencefalograma se deve ao local onde ocorre a despolarização do neurônio piramidal. Falando mais especificamente, os neurônios piramidais corticais recebem principalmente aferências lá que provêm do tálamo, ou seja, projeções talâmicas, né? O tálamo, os neurônios talâmicos enviam axônios que fazem sinapse aqui com os neurônios piramidais corticais. Os axônios de neurônios do hemisfério contralateral, como você sabe, nossos hemisférios direito ou esquerdo estão conectados através do corpo caloso e há um tráfego intenso de informações entre eles. Então, os axônios dos neurônios do hemisfério contralateral, eles se projetam preferencialmente para as porções mais distais dos dendritos dos neurônios piramidais.
as porções mais apicais dos dendritos dos neurônios piramidais. Então, os axônios que têm origem lá no tálamo se projetam para essa região basal do dendrito do neurônio piramidal. E, ao despolarizar essa região basal, ele vai ocasionar uma corrente elétrica com um sentido que o eletroencefalograma, um sentido positivo no eletroencefalograma, porque a região basal está despolarizada e a apical ainda está em repouso. No caso das aferências que têm origem no hemisfério contralateral, elas se projetam mais sobre as porções apicais do dendrito e, portanto, ao despolarizar essas porções apicais, geram uma corrente elétrica de sentido contrário àquela induzida pelas projeções talâmicas, uma corrente elétrica de sentido contrário. E isto o eletroencefalograma registra como uma onda negativa. Portanto, aquelas ondas do eletroencefalograma positivas ou negativas dependem basicamente da origem das aferências aos neurônios piramidais. Se essas aferências fazem sinapse nas porções mais apicais, mais distais do dendrito, ou nas porções mais basais do dendrito. E assim, as correntes elétricas têm sentido contrário uma da outra. Aqui eu quero analisar com vocês uma variável muito importante do eletroencefalograma, que provavelmente vocês já ouviram falar, que é da sincronização do eletroencefalograma. O que vem a ser sincronização do eletroencefalograma? Enfatizo que a palavra sincronização está relacionada à distribuição temporal de um evento. Então, qualquer evento que ocorra ao mesmo tempo, ou muito próximo um do outro, disse que esses eventos estão sincronizados, eles ocorrem aproximadamente ao mesmo tempo. No eletroencefalograma é a mesma coisa. Ou seja, um eletroencefalograma sincronizado significa que um conjunto relativamente grande de neurônios piramidais se despolariza ao mesmo tempo. Então, esses neurônios que estão aqui descritos nessa figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos eles recebem aquelas projeções aferentes que vêm lá do hemisfério contralateral ou do tálamo. E se essas aferências, por exemplo, talâmicas, ocorrerem ao mesmo tempo, a despolarização do neurônio piramidal também ocorre ao mesmo tempo, portanto, aquelas correntes elétricas que ocorrem entre as porções em repouso e despolarizada da superfície externa desse dendrito também ocorrerão ao mesmo tempo. E, portanto, aquele eletrodo registrador aqui do eletroencefalograma, que está aqui em cima, vai captar um conjunto relativamente grande dessas correntes elétricas geradas pela despolarização mais ou menos simultânea de um conjunto relativamente grande desses neurônios aqui piramidais corticais. Então, a onda do eletroencefalograma, de um eletroencefalograma sincronizado, que nós podemos ver aqui à direita, aqui está o somatório das ondas do eletroencefalograma registradas para cada um destes neurônios, neurônio 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o somatório daquelas correntes elétricas tem uma amplitude relativamente grande e uma frequência relativamente pequena. Essa é uma propriedade de qualquer onda, a amplitude dela, ou seja, o tamanho dela, né? E a frequência, ou seja, quantas ondas por unidade de tempo. Um eletroencefalograma sincronizado,
apresenta ondas de amplitude maior e frequência menor do que um eletroencefalograma desincronizado, ou seja, um eletroencefalograma em que os neurônios piramidais se despolarizam de forma irregular, temporalmente, ou seja, cada neurônio piramidal se despolariza num tempo individual, ou seja, cada um no seu tempo, separadamente. Então, o eletrodo que registra o eletroencefalograma, ele vai captar a onda, a corrente elétrica de um determinado neurônio individual e de outro neurônio individual, porque cada um vai despolarizar em tempos diferentes. Portanto, o eletroencefalograma será o somatório dessas pequenas ondas de cada neurônio piramidal, ou dizendo de uma forma mais realista, né, de um número relativamente pequeno de neurônios piramidais que se despolarizam ao mesmo tempo. Portanto, as ondas do eletroencefalograma terão uma amplitude menor, porque as correntes elétricas geradas ali nos dendritos também será menor, visto que um número relativamente pequeno de neurônios piramidais está se despolarizando ao mesmo tempo. Então, a amplitude da onda num eletroencefalograma desincronizado a amplitude é menor e a frequência é maior. Como resumo desta aula, eu gostaria de destacar que o eletroencefalograma é uma atividade elétrica cerebral de campo. O que eu quero dizer com isso? Que o eletroencefalograma ele é uma medida da atividade elétrica de um conjunto de neurônios, especialmente neurônios piramidais corticais. Às vezes esse número é maior, às vezes é menor. As ondas do eletroencefalograma têm origem principalmente nas células piramidais do córtex cerebral. As ondas do eletroencefalograma são desencadeadas por correntes elétricas extracelulares de grupos de neurônios. São correntes elétricas extracelulares. As ondas do eletroencefalograma refletem a atividade sináptica das células piramidais. Quanto maior a atividade sináptica das células piramidais, tanto maior será a probabilidade de ocorrência dessas correntes elétricas entre as partes dos dendritos dos neurônios piramidais. Sincronização do eletroencefalograma é uma medida da distribuição temporal da atividade elétrica dos neurônios. Esse termo temporal é essencial para o entendimento da sincronização. Ondas do eletroencefalograma de amplitude alta e baixa frequência são decorrentes da atividade de um conjunto relativamente grande de neurônios ao mesmo tempo. E isto significa sincronização. A desincronização do eletroencefalograma por estímulos ambientais, por exemplo, reflete a atividade neuronal não organizada temporalmente, ou seja, os neurônios corticais, principalmente, são disparados, são ativados em tempos diferentes. Era isto que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção.